Bem com vocês, professor Glênio, passando para mais uma aula aqui do nosso canal GR Cursos e Preparatórios. E hoje nós teremos uma aula para você que é da parte educacional. Nós falaremos do currículo de Pernambuco. Então, assunto importante, assunto que está sendo cobrado no edital do concurso mais próximo que nós temos, concurso da Prefeitura de Pombos, tá, organizado pela Banca EGEDU, que cobrou o tópico currículo de Pernambuco. E hoje nós vamos passar pelos principais tópicos e fazer muitas questões, tá bom? Já no modelinho EGEDU, que lembra que é sempre importante que nós trabalhemos da forma como a banca cobra. E o que acontece? Você que por acaso tenha no seu edital o currículo de Pernambuco, a parte teórica desta aula é voltada para você também, tá? Num próximo bloco, tá? Você vai ter questões, resolução de questões no modelo da tua banca, certo? Assim que nós estamos trabalhando. Agora, logo na sequência da parte teórica, nós faremos algumas questões no modelo EGEDUC e eu até prefiro questões de certo e errado, que fica fácil para a gente discursar, fácil para a gente poder comentar sobre o tópico, certo? E aí, depois, no próximo bloco, se a sua banca não for EGEDUC, você vai receber uma sequência de questões com comentários e observações acerca deste assunto, certo? Então vamos lá para a nossa aulinha, ok? Então hoje nós vamos falar então do currículo de Pernambuco, documento este muito importante para a nossa educação. Então, aqui em Pernambuco nós temos, né, um currículo próprio, certo? Que foi feito seguindo as orientações das nossas legislações, seguindo as orientações dos parâmetros, seguindo as orientações da BNCC, da nossa LDB. Então nós temos um currículo completo, onde nós iremos falar hoje dos principais tópicos. E aquela cereja do bolo que eu trago para você vai ser sobre a educação ambiental. Eu tenho quase certeza que a tua prova vai ter alguma coisa de educação ambiental, certo? E aí, vamos lá. Deixa eu passar aqui a telinha. Vamos lá, vamos ver se hoje não vou ter nenhum problema técnico. Acho que não vou ter problema técnico, né? Hoje vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos lá então, currículo de Pernambuco. Observações iniciais deste assunto para você. A primeira observação que eu vou trazer para você é o que é o currículo de Pernambuco. Como é que ele deve ser elaborado. E aí você já vai olhar para mim aqui para eu falar uma coisinha para você. Lembra que quando a gente fala em currículo, ele é dividido em dois blocos, né? O currículo ele tem duas características. Ele é rígido e ele é flexível. Ele é rígido com relação à carga horária e ele é flexível com relação a quando que vai ser aplicado o calendário, ok? Então, nosso currículo, ele tem como eixo, né? Como eu posso dizer assim, base a BNCC, os PCNs e a LDB, como eu falei para vocês anteriormente. Tá bom? Muitos entes federados pegam a BNCC e usam como currículo. Não é para ser feito isso. A BNCC é um documento normativo que é para ser auxiliador na elaboração do teu currículo. Tá bom? E aí o Estado de Pernambuco tem um currículo onde ele trata como deve ser feito, tá? Qual é o ponto de partida inicial com relação aos nossos estudantes? O que é que nós queremos? E aí nós temos como primeiro aspecto para você. Deixa eu passar aqui, ó. O ponto de partida vai ser a problematização. E o que é essa problematização? Nada mais é do que o currículo, do que os conteúdos abordados na escola estarem relacionados à realidade do aluno, tá? Então, todos os conteúdos, todos os conceitos, tudo que foi aprendido na escola vai partir, tá, da problematização. O aluno vai ter que saber onde ele vai ter que aplicar aquele assunto, ok? Segundo tópico é a definição de currículo e tenha certeza que isso aqui vai estar na tua prova, tá? Nossa banca EGEDUC, ela ama de paixão e lógico que isso daqui é aquele tópico que nós chamamos de questões prontas, tá? Então é óbvio que vai ser feita a pergunta da definição de currículo. E aí, opa, deu um errinho aqui. Já voltou? Deu um errinho aqui. Sumiu. Ficou tudo preto, mas vai voltar já. Acontece, né? Acontece. Olha só. Então, já sei o que aconteceu aqui. Pronto. Então, definição de currículo. Currículo são as experiências escolares que se deslocam em torno de um conhecimento.
permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir a identidade dos educandos. O que quer dizer essa definição de currículo? Que, primeira coisa, temos que aproveitar os conhecimentos prévios do aluno. Tá? O aluno, quando ele chega na escola, ele não chega totalmente cru. Ele chega com algum conhecimento de mundo, mesmo que seja um conhecimento errado. Então, a intervenção pedagógica, ela vai ter como início aquele conhecimento que o aluno leva. E aí, vai ser levado a ele novos saberes, vai ser trabalhado, vai ser construída uma identidade do aluno e ele vai poder aplicar na sua realidade, tá? Então, preste atenção nisso. Entenda o que é currículo. Às vezes, você só de entender o que é currículo, você não precisa decorar essa definição toda. É só lembrar. Currículo vão ser as experiências lá da escola, as experiências escolares, tá? Que vai girar em torno de quê? Do conhecimento prévio que o aluno tem, tá? Que vai ser articulado com as relações para que ele pegue esses conhecimentos, aproveite com o que ele tem e aplique na sua realidade. Isso é a definição de currículo. Beleza? Tranquilo, fácil demais. Mel na chupeta, vamos para a terceira característica, tá? Quais são as perspectivas do currículo? Questão de prova, anota aí para não perder. O currículo ele tem a perspectiva integral, dinâmica e contemporânea. Integral porque é voltada à formação integral do sujeito, tá? Dinâmico porque ele não é estático, ele vai estar se movimentando o tempo inteiro, vai estar se adaptando à realidade do estudante, aos conceitos, e contemporâneo porque é novo, tá? Tem que se adaptar ao novo, não pode ficar engessado, aquela coisa colada que não sai do canto. Beleza? Anota isso aí que é questão de prova, tá? Próxima tela, passando para você, o processo de ensino-aprendizagem. Então, o que acontece? Questãozinha certinha de prova é a nossa primeira observação, tá? Quando eu falo em processo de ensino-aprendizagem, o PEA, tá? A PEA aí é aquela relacionada a como que o aluno vai aprender. Quais são as formas, as ferramentas que eu vou utilizar para que o aluno aprenda. E aí é o seguinte, olha o nome, processo de ensino e aprendizagem. Antigamente, tinha-se uma visão de que ensino é diferente de aprendizagem. Então, o currículo traz, tá? O currículo de Pernambuco, ele traz que estes dois processos, o ensino e a aprendizagem, eles são indissociáveis. E o que danado é indissociável? São inseparáveis. Então, o ensino e a aprendizagem, eles são inseparáveis. Não tem como desenvolver um sem o outro. Ok? Quem é que fala isso? E aí você anota esse nome, que é muito importante, é Zabala. Eu só não lembro se é com L ou com dois L's. Acho que é assim mesmo, tá? Zabala é quem afirma isso, ok? Então, ensino e aprendizagem são processos indissociáveis, inseparáveis. E aí, quais são as práticas que o projeto político-pedagógico deve ter? Primeiro, tem que valorizar os conhecimentos prévios dos alunos. Segundo, tem que auxiliar os alunos no desenvolvimento de competências. Então, vai ter que ajudar o aluno no desenvolvimento das competências. E terceiro, vai incentivar o aluno na autonomia de aprender. E esses processos aqui, eles são sistemáticos, essas práticas são sequenciais. Então, inicialmente, vai ser valorizado aquele conhecimento que o aluno tem. Depois, vamos auxiliar no desenvolvimento daquelas competências. Lembra das competências gerais, que nós tínhamos competências comuns, básicas lá da BNCC? Então, vamos desenvolver essas competências nos alunos, tá? Nas diversas áreas do conhecimento. E depois vai ter que incentivar ele a ser autônomo. Lembra que o aluno ele não é mais um depósito de conhecimento. O aluno agora é um ser autônomo, crítico, tá bom? Beleza? Então, nesta sequência, valorizar,
auxiliar e incentivar. 3 características, 3 práticas que devem estar presentes lá no projeto político-pedagógico durante o processo de ensino-aprendizagem. Ok, beleza? Vamos lá então. Então, antes de passar para a próxima tela, deixa eu te pedir, você que está assistindo essa aula, por favor, dá um joinha nesse vídeo, dá um like nesse vídeo, curte nossa página, vem aqui conosco, né? Vem participar da nossa semana de revisão. Então, você que não está sabendo, nós estamos com uma semana de aulas de revisão para o concurso de Pombos. E aí você, Glenner, eu perdi o primeiro dia de português, como é que eu faço? Não tem problema, você vai poder assistir a aula gravada, porque todas as nossas aulas estão gravadas, tá? Então temos aula hoje, dia 13, temos aula quarta e quinta-feira, tá? Quarta-feira, matemática, vamos falar de raciocínio lógico, de lógica proposicional, de teoria dos conjuntos, sequências numéricas, as questões que a gente sabe que a Banca Geduc vai cobrar de vocês, tá? Então, quarta-feira é dia da matemática e quinta-feira, legislação educacional. Vamos trabalhar as principais legislações educacionais e a forma como a banca cobra. Ok? E no sábado, teremos o nosso aulão de véspera a partir de 8h30, tá bom? 8h30 teremos o nosso aulão de véspera, tá? Você que quer, entre em contato nas nossas redes sociais. Tá bom? Então vamos continuar agora a nossa aulinha, tá? A nossa aulinha. Vamos lá, continuando. Olha só. Então, quais são as dimensões do nosso currículo? Vamos lá. O nosso currículo, ele traz 4 dimensões e estas dimensões eu tenho quase certeza que estarão na tua prova, tá? Tudo que eu acho que vai estar na tua prova, tudo que eu acho não. Vamos lá. As questões de currículo da tua prova, tenha certeza que estarão nesta aula, tá? Certeza. Vamos lá. Então, mobilização dos conhecimentos. Quais são as dimensões do conhecimento que o currículo traz? Vamos lá, são 4, viu? Anota a quantidade. É o aprender a conhecer, é o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Vamos ver o que são cada uma delas. Olha só. Aprender a conhecer é desenvolver no aluno, o interesse para os conteúdos factuais. Banca CESP, concurso da Secretaria de Educação do Estado, cobrou exatamente este nome aí, ó. Então, aprender a conhecer é aprender os conteúdos novos, os conteúdos factuais, tá ok? O segundo, aprender a fazer. O que é aprender a fazer? Uma vez que o aluno tem conhecimento de um assunto, ele agora vai pegar aquele conhecimento que ele adquiriu e vai começar a executar. Ele vai começar a arriscar, buscando sempre acertar, tá? Então, é função, tá, dos professores estimular a coragem do aluno para arriscar, para executar e até mesmo errar, sempre buscando, o acerto, né? É igual a gente estudando para concurso. O erro faz parte do processo. O fato de você não conseguir a sua aprovação naquele concurso, você não ter conseguido naquele concurso atrás, te deixou mais forte para conseguir a aprovação desse. Tá bom? Vamos lá então para o terceiro, aprender a conviver, é que o aluno ele vai ter que saber, ele vai entender esse desafio da convivência no pluralismo, né? Então ele vai ter que aprender a respeitar, ele vai aprender a conviver com as diferenças. Esse é o aprender a conviver. E o quarto é o aprender a ser. Então presta atenção. O currículo de Pernambuco ele traz as 4 dimensões do conhecimento. Quais são as 4 dimensões do conhecimento? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Beleza? Vamos lá. Aprender a ser, então, compreende o papel do aluno como cidadão. Então ele vai se ver, vai se observar como um ser atuante daquela sociedade, daquele grupo. Ok, beleza? Vamos embora então para a continuação. Avaliação. O que o currículo traz de avaliação? E eu não sei se você percebeu, e eu quero que você olhe para mim mais uma vez aqui, tá? Você percebeu que eu estou pontuando o currículo para você, porque eu já estou te dando ele mastigadinho. O currículo é um documento extenso, mas o que é cobrado em prova? Esses tópicos que eu passei para você. Definição de currículo, de onde ele parte,
quais são as bases dele, tá? O que ele fala? As dimensões, as 4, né? A avaliação, daqui a pouco vamos falar dos temas transversais e das etapas. Ok? Vamos lá então? Vamos embora? A avaliação, o que ele traz da avaliação? Primeiro ele traz os tipos de avaliação. Importante saber porque tem uma diferença lá da nossa LDB, né? Então quais são os tipos de avaliação que o currículo de Pernambuco traz? São essas aqui, ó. A formativa, a cumulativa, a diagnóstica, a somativa e a autoavaliação. Cuidado para não esquecer dela, tá? A formativa é aquela que avalia os mais diversos processos, tá? A cumulativa é aquela que vai somando ao longo do processo. A diagnóstica é aquela que a gente faz para verificar o nível de conhecimento sobre um conteúdo, sobre um assunto, tá? A somativa é aquela que ela vai pontuando também e ela vai acontecer em determinados momentos. E a autoavaliativa é aquela que o profissional faz dele, que o aluno faz dele, faz da escola que faz parte, tá? Essa é a autoavaliação. Só que tem um detalhe. Aqui estão os tipos de avaliação, importante saber. Mas ele traz também quais são os princípios norteadores da avaliação. E aí vamos lá. Isso daqui, um asterisco bem grandão, uns 50 coraçãozinho, porque isso daqui vai estar na tua prova. Eu não tenho dúvidas que vão estar na tua prova os princípios norteadores. E aqui eu já trago o mnemônico. Vocês sabem que eu sempre trago o mnemônico, né? Quando tem para assuntos assim, quando tem tópicos que a gente precisa aprender. E aqui o mnemônico é FE e é o que deu para... Foi o melhor que eu consegui, tá? É FE e é. Esse daí é o nosso mnemônico para saber quais são os princípios norteadores. E quais são? São esses aqui, ó. Equidade, excelência, educação em direitos humanos, inclusão e formação integral. E aí vamos lá, vou falar de cada um aqui, tá? Equidade, você sabe que é tratar os desiguais de forma desigual, né? Eu não posso dar da mesma forma os conteúdos, sendo que eu tenho um aluno que tem uma dificuldade num assunto e não tem outro. Então, naquele assunto que ele tem mais dificuldade, eu vou intensificar a minha intervenção pedagógica, tá? Então, equidade é eu tratar desigual as desigualdades. Eu não posso dar as mesmas ferramentas, tá? Eu tenho que dar ferramentas diferentes. Para o mais baixinho, eu tenho que dar um banco maior. Para o maior, eu tenho que dar um banco menor, ou não dar banco algum, de forma que todos consigam olhar no horizonte e alcançar o objetivo, tá? Excelência é porque toda intervenção pedagógica, ela vai buscar sempre o ápice, sempre o melhor para todos, ok? A educação em direitos humanos é porque todos têm que ter, todos os alunos devem ter, né, condições de defender um ponto de vista, de defender a sociedade, de defender um ideal e sempre pensando no direito de todos os humanos, tá? Nos direitos humanos. A inclusão, lógico, o nome já diz, né? A educação ela é inclusiva. Nós temos que fazer com que o processo pedagógico chegue até todos os alunos, tá? E só todos, viu? Todos e todas é redundante, viu? Todos eu já estou englobando todo mundo, viu? Homens e mulheres. Aula de português, depois você volta lá, aula de pronomes que eu te dou uma aulinha dessa parte aí, tá? E a formação integral, cuidado. Formação integral é diferente de formação em tempo integral. Então, a formação integral é a formação completa do ser, tá? É aquela que vai desenvolver nas mais diversas áreas, nos aspectos físicos, nos aspectos cognitivos e nos aspectos, né? Opa, desse lado aqui, ó. E nos aspectos emocionais. O professor Abner Mansur me ensinou assim, nunca mais eu esqueci, tá? Então, a educação integral, ela desenvolve o quê? Os aspectos físicos, os aspectos cognitivos e os aspectos emocionais, tá? Cabeça, corpo e coração, tá? Essa é a educação integral. A educação em tempo integral é aquela que fala somente da jornada, tá? Lembra que jornada parcial é aquela que acontece com duração mínima de 4 horas e educação integral é aquela que acontece em tempo integral, tá? É aquela que acontece com jornada mínima de 7 horas. Não esquece desse detalhe. Vamos lá para 2 observações, tá? Nós temos também eixos norteadores da avaliação.
O deles, né, os eixos norteadores, esse daqui é outro mnemônico que você vai anotar, que é o fofoqueiro, né? É aquele que fala assim, de Ju, é o fofoqueiro, curioso. Você vai perguntar para a Ju, quais são os eixos norteadores da avaliação? Coloca aí mais asterisco e coração, porque vai estar na tua prova e tu vai ouvir a minha voz lá na tua mente falando, ó, tá? Que é o seguinte, os eixos norteadores serão, ó, o fortalecimento de uma sociedade democrática, igualitária e socialmente justa. De Ju, democrática, igualitária e socialmente justa, tá? Estes são os eixos norteadores da nossa avaliação segundo o currículo de Pernambuco. Temos ainda, agora, tá? Eu já falei com vocês sobre a educação em tempo integral. Olha só, muita atenção com esta afirmação aqui, porque tem gente que pensa que são opostos, que elas não se complementam. Olha, a educação em tempo integral, ela não é a educação integral, como eu falei para você anteriormente e já expliquei. Mas a educação em tempo integral, ela vai colaborar com a educação integral. A educação integral é a maior, é aquela que forma o ser completo. A educação em tempo integral é somente com jornada de tempo, tá? Mas a jornada de tempo, a educação em tempo integral, ela contribui, ela colabora para que aconteça uma educação integral do ser. Ok, tranquilo demais. Vamos agora falar dos temas transversais. Quais são os temas transversais? Esse aqui é bem tranquilo, tá? Esses temas transversais, eles vão abordar algumas dimensões, que são as políticas, as sociais, a histórica, a cultural, ética e econômica. Essas são as dimensões dos temas transversais. Esse tópico aqui eu não acredito que vai estar na tua prova, mas eu trouxe porque vai que esteja lá, né? Outra coisa com relação ao currículo, tá? Observações para a gente partir para as áreas. O que é que ele traz? Seguinte, o currículo ele é um documento, ó, orientador. Para quem? Para a rede estadual, municipal e privada. Questão de prova, certeza esse daqui. E isso aqui vai estar na tua prova, eu não tenho dúvidas, tá? E aí quando cair lá, você vai lembrar de mim. Peraí que eu só tô botando marca-texto e caneta. Ih, caramba! Vamos lá. Aqui. Ó, então aqui, tá? Essa aqui é questão de prova. Eu não tenho dúvida que você vai estar na tua prova, tá? E outra, segunda que vai estar na tua prova também. O currículo de Pernambuco, assim como o PNE, ele fala que a alfabetização dos alunos deverá acontecer até o segundo ano do ensino fundamental. Isso aí é certeza. Essas duas observações são duas questões da tua prova que tu vai acertar e vai lembrar de mim, tá? E quem ainda não deu o joinha, por favor, dê o joinha aí no vídeo. Vamos falar agora de algumas modalidades, tá? E de algumas etapas, ok? Vamos lá. É a educação especial. O que o currículo de Pernambuco traz a respeito dela? Traz o seguinte, ó. Primeiro é o conceito. O que é educação especial? Primeiro é aquela mesma definição lá da LDB que fala que a educação especial é uma modalidade transversal a todas as outras. Então vamos lá. O que é transversal? É que ela vai ser aplicada a qualquer outra modalidade, nível ou etapa. Então, por exemplo, digamos que nós tenhamos lá a educação bilíngue de surdos. Pronto, ok? E aí, tem algum estudante que ele tem essa deficiência e ainda assim ele necessita de atendimento na sala de recursos multifuncionais, tá? O que vai acontecer? Vai ter o AEE aplicado lá na educação bilíngue de surdos, tá? Na educação indígena, por exemplo, tem lá algum indígena que necessita de um atendimento educacional especializado. E vamos lá, foi bom ter falado no AEE. Gente, o AEE, ele não é a educação especial. O AEE é um atendimento previsto, tá, para estudantes que necessitam de atendimento especial. Mas a educação especial é algo muito maior, certo? O AEE é uma ferramenta de educação especial. O AEE não é educação especial, tá? Pegou isso aí? Vamos lá, continuando então.
Modalidade, já falei, identifica, na educação especial, ela vai identificar e disponibilizar os recursos e serviços orientando a sua utilização e realiza o AEE junto aos alunos matriculados nas turmas comuns do ensino regular, tá? Vamos lá agora ver quais são os objetivos da educação especial. Ela tem como objetivos promover a autonomia e independência do aluno e deve ser apresentado questão certa de prova. Outra questão que vai estar lá na tua prova. Quando que deve acontecer o AEE? Vai acontecer em turno, diferente do aluno. Se o aluno estuda pela manhã, o atendimento educacional especializado ele vai acontecer na parte da tarde, ok? Preferencialmente aonde? Em salas de recursos da própria escola ou da circunvizinhança de uma escola próxima que tem a sala de recursos multifuncionais. O aluno que necessita desse atendimento, tá? Vai acontecer, lembra que a educação especial ela vai acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. Mas, ainda assim, na sala comum, o aluno ele não está conseguindo desenvolvimento, né? Não está sendo possível. E na sala de recursos multifuncionais, o desenvolvimento dele vai ser potencializado, vai ser muito melhor. O que é feito? Ele vai assistir a aula dele, normal, lá na sala regular, tá? E aí, esse atendimento educacional especializado, ele vai acontecer no contraturno dele. Se estuda de manhã, a aula dele na sala de recursos vai ser à tarde. Se ele estuda à tarde, a aula de recursos na sala de recursos vai ser pela manhã. Ok? E se a escola não tiver, pode usar de outra escola? Pode usar de outra escola sem problema, tá? Então pega esse bizu aí, que é questão certa na tua prova, tá? Educação ambiental. E aí, muito legal. Faltou uma coisinha sobre educação especial, que diz o seguinte, toda atividade, todo PPP, tá? Durante todo o PPP, ele não pode ser genérico. Lá no PPP é obrigatório conter o pai. Tu sabe o que é o pai? Aí tu sei, é o meu pai. Não, nem esse não. É outro. O pai é o plano de ação inclusiva. Então, todas as ações da escola, tá? Deverá ter previsto lá no seu PPP o plano de ação inclusiva, tá? Importantíssimo para você. Outra coisa, agora sim, vamos partir para a nossa educação ambiental. Por que eu trouxe educação ambiental para vocês? Porque nós temos algumas particularidades, algumas características, e eu vou trazer para vocês aqui primeiramente. Quando a gente fala em educação ambiental, primeira coisa, ela não é exclusiva, da educação escolar. Da educação escolar. Outro aspecto da educação ambiental, tá? Ela não será uma disciplina, não pode ser uma disciplina, tá? Ela é muito mais do que isso. E se tiver, olha para mim aqui, se tiver qualquer questão falando a educação ambiental é uma disciplina prevista no currículo de Pernambuco, errado. Educação ambiental não será uma disciplina, ok? Vamos voltar para lá agora. Próximo tópico. Ela tem uma característica, qual é? Ela vai ser... Cadê minha telinha que sumiu? Volta a telinha. Volta aqui. Voltou. Ela não é uma disciplina, que eu já falei. Ela vai ser um componente articulável. Pronto. Tem mais uma coisinha só. Ela vai poder ser formal ou não formal. Vamos lá agora ver os tópicos, tá? Então, com relação à educação ambiental, vão ser todos os processos em que o indivíduo e a coletividade
constrói valores sociais e atitudes voltadas à conservação do meio ambiente. Beleza? Tranquilo. Segundo, é um componente essencial e permanente da educação nacional. Terceiro, essa educação ela vai estar presente de forma articulada, olha lá, em todos os níveis, tá? E quando fala todos os níveis, é educação básica e ensino superior, viu? Esquece disso não. Etapas e modalidades. Vai ter caráter formal e não formal. Atenção a isso daqui, porque quando cai o pessoal erra. Isso aqui pode estar na tua prova, tá? E aí o que é o formal? Formal é aquele que vai desenvolver, né, essa consciência no âmbito do currículo, nas instituições públicas e privadas. E o não formal é que vai sensibilizar, tá? Esse não formal está relacionado, gente, àquelas campanhas de conscientização. Lá em Recife tinha uma que era: vamos manter a praia limpa, botando o lixo no saquinho. Então é conscientização, currículo não formal, tá? É esse das campanhas que são colocadas, né? Das mensagens, não jogue lixo no chão, né? Recicle seu lixo. Esse é o não formal. E o formal são aquelas que acontecem lá na escola. Projeto de fazer compostagem, projeto de coleta seletiva, projeto de reaproveitamento do lixo, tá? Ok? Vamos lá então, continuando. Fica instituída então a campanha Junho Verde. Na tua prova vai aparecer Julho Verde, tá? A campanha Junho Verde, tá? Fica instituída aí a partir do currículo de Pernambuco. Ok, beleza, tranquilo. Próximo tópico agora. Quais são os objetivos da educação ambiental? O que ela tem como objetivos? São 3, viu, gente? É a preservação da vida, o bem-estar local e global e a sobrevivência das gerações futuras. Esse é o objetivo da educação ambiental. Certinho? Beleza? E agora é o seguinte. O que é que nós fizemos aqui? Nós fizemos, tá, um apanhado dos principais tópicos do currículo de Pernambuco, que eu acredito que vai estar na tua prova. Normalmente ele é cobrado assim, esses tópicos que eu passei para vocês. Eu espero acertar as questões da prova, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer algumas questões. Acho que são 16 questões, se eu não me engano. 17, tá? E veremos aqui como é que as bancas cobram. Então o CESP foi a última banca que cobrou, né, este assunto agora no concurso do ano passado, bem recente. A Banca de Edu que vai seguir essa linha, eu tenho quase certeza. Vamos embora então fazer questões? Vamos lá, né? Cadê aqui que sumiu? Voltou. Opa, pronto, agora eu tô aparecendo para você aí, né? Vamos lá. Ó, hora do treino. Primeira questão. Com base no currículo de Pernambuco, julgue o item que se segue. No currículo de Pernambuco está prevista a valorização dos conteúdos factuais. Tá previsto lá? Tá sim, são aqueles conteúdos que o aluno chega, né? É isso aí, tá lá sim, nós vamos valorizar os conteúdos factuais. Tá previsto sim lá no nosso currículo. Segunda questão. A fim de garantir a equidade na educação, o currículo de Pernambuco adota, entre outros princípios norteadores, a educação em direitos humanos e a formação integral. E esta daqui é uma que está correta também, a nossa segunda questão está lá. Aí tu fala assim, Glenn, é fácil assim currículo de Pernambuco? É, você que é professor, você que já estuda LDB, DCN, BNCC, você não vai ter muito problema com relação ao currículo, tá? Porque eu já trouxe para vocês os tópicos que são diferentes, que têm uma característica diferente das legislações que nós estudamos, tá? O restante que cair igual vai estar certinho. Terceira questão. É previsto que o atendimento educacional especializado aconteça em horário contrário da aula regular e em sala especial. Verdadeiro isso? Verdadeiríssimo. E é a questão que vai estar na tua prova, tá? Essa questão aí vai estar na tua prova, eu tenho quase certeza.
Quarta questãozinha. O currículo de Pernambuco valoriza a educação por competências. Vimos isso, que favorece a aprendizagem crítica e prática. Certinho também, sem maiores problemas, né? Quinta questão. O docente tem a atribuição, cadê? Profissional de imprimir valores sociais hegemônicos no comportamento dos estudantes. Não, né, gente? O docente, o professor vai ter que imprimir valores sociais ao aluno? Não. O docente, ele vai estimular o quê? A autonomia do estudante, tá? Então aqui, gabarito errado. Sexta questão. A função do docente requer um distanciamento emocional que garanta a autoridade do professor no contexto de sala de aula. Isso daqui é uma visão muito tradicional, muito antiga, né, gente? Não, nada a ver essa daqui, tá? Gabarito errado. Sétima questão. Vamos lá. Glênia, tá muito rápido. Tá não, tá tranquilo. Questão de currículo é mel na chupeta para você fazer, né? Sétima questão. Ó. No ensino fundamental, a competência consiste em conhecer e explorar diversas práticas de linguagem. Está relacionada à ampliação das possibilidades de participação na vida social. Isso daqui, gente, é óbvio que é certo, né? Tem sim, competência é justamente isso. O que é competência? É desenvolver, fazer com que o aluno desenvolva, né? É conhecimento, habilidades, atitudes e valores também. Para quê? Para que ele resolva, né, as demandas complexas do dia a dia. Isso que são, né, as competências. Oitava questãozinha. Vamos lá. É competência específica da área de linguagens? Competências específicas da área de linguagens, compreender que estas são construções humanas, históricas, sociais e culturais com natureza dinâmica. O ensino, ele é dinâmico, tá? Então, oitava questão, certinha também. Nona questão. O currículo de Pernambuco prevê somente para os anos finais, cuidado com somente, tá? Para os anos finais do ensino fundamental, a habilidade de identificar e apreciar ludicamente as diversas formas de gêneros de expressão musical. Só lá nos anos finais, não, né, gente? É durante todo o currículo, tá? Então, sempre buscando praticidade, tá ok? Então, aqui, nona questão, errado. Sempre ensinar de forma lúdica. Décima questão. Segundo o currículo de Pernambuco, espera-se que o estudante habilite-se a produzir soluções ancoradas na verdade científica absoluta para a promoção da igualdade social. Quer dizer, então, que existe verdade absoluta agora? Não, não existe verdade absoluta, tá? Então, quer dizer que eu só vou poder utilizar tudo que for cientificamente comprovado, né, para que eu tenha uma igualdade social? Não, né, gente? Não, nada a ver isso aqui também. Esse absoluto aqui está matando a questão. Gabarito errado. 11ª questão. Segundo o currículo de Pernambuco, seja preparado para atender às demandas sociais locais e ocupar papel de destaque nas lideranças sociais. Essa questão aqui está meio esquisita. Acho que faltou alguma coisa aqui, né? Acho que é o currículo de Pernambuco. Né? Aqui está meio estranha essa questão aqui. Anula ela aí, tá, gente? Esquece essa 11ª aqui. Vamos para a 12ª. Os aspectos cognitivos e afetivos de conhecimento artístico são necessários ao desenvolvimento integral da pessoa. Você sabe que a ideia, né, é justamente o desenvolvimento integral dele nos aspectos físicos, cognitivos, né, físicos, cognitivos e emocionais, tá? Vamos lá, afetivos. Próxima questão, 13ª. De acordo com o currículo de Pernambuco, Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental da Secretaria de Esportes, a avaliação deverá ter um caráter predominantemente processual. Já vai marcando. Cujo objetivo maior é o monitoramento contínuo do desenvolvimento integral dos estudantes. Assim,
A avaliação indicará a performance do estudante individualmente em relação às aprendizagens passadas, reconhecendo apenas os avanços e os aspectos positivos. Completamente errado. A avaliação ela vai englobar tanto os acertos quanto os erros, tá? Muito errada essa questãozinha aí. 14ª, o currículo de Pernambuco tem como perspectiva estar atrelado às práticas sociais dos estudantes, de modo a permitir-lhes significar e ressignificar seus próprios saberes, a partir do diálogo com aqueles socialmente construídos pela humanidade, e garantir a todos a igualdade de acesso aos conhecimentos no espaço escolar. Essa 14ª, certinha, conforme tem lá previsto no nosso currículo de Pernambuco. E a nossa 15ª e última questão, traz aqui sobre a avaliação. A avaliação proposta ao final da atividade vai poder ser enquadrada como uma avaliação formativa. Não, gente? A avaliação que ocorre ao final da atividade é chamada de avaliação somativa. A avaliação formativa é aquela que acontece nos mais diversos locais. Ok, então aqui, eu trago a nossa frase, que a prova é amanhã. Então nós temos nossa prova, que está chegando. Prova de pombo está chegando próximo domingo. E você que está assistindo nessa aula online, se tiver o currículo de Pernambuco no seu edital, na próxima aula você vai receber as questões envolvendo aí da sua banca, tá? No padrão já da sua banca, no modelo da sua banca. E aí vamos lá. Você que vai fazer a prova domingo, recadinho para quem vai fazer a prova domingo. Vá com aquele pensamento de fazer a melhor prova possível, tá? Eu vou fazer o melhor que dá, eu já fiz o melhor que eu podia. Então eu vou prestar atenção, eu vou ler o comando da questão, eu vou grifar os pontos importantes, eu vou pegar aquelas palavrinhas que estão fugindo do contexto normal, que tudo vai dar certo, tá? Lembra que concurso a gente faz até passar, não faz para passar, ok? Bota na tua mente que você vai passar, só não sabemos quando, mas que a vitória é certa. Isso é, nós não viemos nesse mundo para perder, nós viemos para vencer, tá bom? Então um beijo forte para vocês, bons estudos e boa prova domingo. E olha, temos semana de revisão, vem conosco aqui no canal, entre em contato aqui nas redes sociais que teremos semana de revisão, esta semana e a outra também. Um beijo para vocês e até a próxima.